Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje falaremos de um tema muito importante. O que é ser um verdadeiro adorador? Vamos orar? Feche os vossos olhos e repitam comigo esta oração. Senhor Deus, nós te louvamos nesse instante pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, podermos falar do seu amor, da sua misericórdia, do quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Queremos pedir em nome do Senhor Jesus, esteja conosco nesse instante, por Jesus. Amém. Hoje, para começar o vídeo, nós queremos que o irmão, sobre o seu testemunho em relação ao sábado. O irmão, ele era um pastor pentecostal e não sabia sobre o sábado, não conhecia o sábado. E até que o irmão explique sobre isso, como é que foi isso. Quando Deus começou a me chamar, vamos dizer assim, de uma maneira especial, que, vamos dizer, eu estava orando numa madrugada e eu falei com o Senhor que irmãos tinham dito que eu não estava numa reunião, mas que, assim, Deus tinha falado, o Espírito Santo tinha falado para eles, me ungir pastor. E eu não achava que eu não tinha capacidade para isso, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. A gente ser um cristão é uma coisa, e a gente envolver pessoas na nossa fé é outra coisa. Então é uma responsabilidade muito grande. E como eles insistissem, eu disse que não aceitava. Mas como insistissem, eu falei, só se ele falar comigo pessoalmente. Porque eu achava que era uma coisa muito séria. Né? E passou 2 dias, eu tinha até esquecido do incidente, vamos dizer assim, e eu estava na madrugada orando. Fazia 2 meses que não chovia, muito calor, e eu estava apresentando assim, a igreja, irmãos, negócios, como sempre o crente deve fazer. E era meu costume na madrugada, tipo assim, 2 horas da manhã, 3 horas no máximo, estar assim em comunhão com Deus. E eu lembrei, e naquilo veio na mente, e eu falei, Senhor, o Senhor disse que é para mim ungir pastor, mas o Senhor sabe que eu não tenho capacidade para isso. Naquilo deu um trovão que ecoava, assim. O trovão era tão forte que tremia o chão, tremia os vidros da veneziana. Não sei como é que a minha esposa não acordou. Na realidade, eu acredito que aquilo era, vamos dizer, era mental, espiritual. Então, não foi uma coisa assim que desse um tremor de terra na redondeza, porque no outro dia ninguém falou nada. Sim. Mas aquilo eu pude compreender que era a voz de Deus. Então, a voz de Deus ela é grossa, é forte, mas é suave. Não sei se dá para entender como é que é. Sabe? Ao mesmo tempo que você fica deslumbrado, fica com medo, mas você tem confiança e sabe que é para o seu próprio benefício. E eu então abri os olhos e não vi nada, mas a partir dali, Deus começou a trazer coisas assim, que começou a mudar a minha vida. Nas madrugadas, como era costume meu, eu gostava de orar assim, ler a Bíblia, incrível que pareça, de madrugada lendo a Bíblia. Sendo que eu poderia ler de dia, mas era costume. Então, teve vezes de, por exemplo, eu estar lendo assim, aleatoriamente, que o pentecostal é assim, ele acha que quando ele abrir a Bíblia é Deus falando. Já hoje em dia, as pessoas querem falar de amor, ele vai procurar na Bíblia, vão falar de amor e tal. Sim, e hoje em dia a internet é muito prática nesse sentido, né? Uhum. Então, teve vezes de eu estar assim, lendo a Bíblia, aonde abria, e a voz dizia do meu lado, meu servo, lê mais a minha palavra. Só que ele não dizia onde. Eu acho que o Senhor queria despertar a minha curiosidade, né? E de manhã eu falava para minha esposa, olha, o Senhor falou assim, ó. Aí eu disse, então, procura assim. Continua lendo. Vai lendo. Vai buscando. Teve vezes, assim, a Bíblia está aberta,
tipo assim, e surgir fogo na Bíblia, que as labaredas, assim, uns 10 centímetros, passeava, assim, até quando a gente queima um papel, ele enrola, enrola. Então, eu vi as páginas enrolando assim e o fogo andando. Aí vinha à mente, eu não fumo aqui na sala, não tem fogo. Como isso? Aí sumia. E eu dizia para ela, Maria, olha, o Espírito Santo, um símbolo do Espírito Santo é fogo. E, na realidade, Deus se manifestou na pessoa do Espírito Santo como fogo. Bem, aí ela começou a esperar com uma criança, um menino que hoje tem 50 anos. Então, na realidade, ela era estatura pequena, 1,60 m, e começou a desenvolver a criança e a gente ia no hospital, ela ia fazer acompanhamento. Sim. E os médicos diziam, ela está desenvolvendo muito, só vai ter problema, vai ter que ser cesárea. Quando ela chegava e falava isso para mim, eu ficava aborrecido, porque eu sempre fui assim de fé. Eu achava que Deus podia fazer a obra, afinal de contas ele é o médico dos médicos. E eu dizia para ele, mas Senhor, o Senhor também que eu não tenho dinheiro. Naquele tempo não é como agora, que tem o SUS e tal. Aquele tempo era pago, eu não tinha. Mas em vez de eu pedir a Deus condições financeiras para pagar o parto, que seria o normal, eu pedia para ele fazer a obra. E foi assim várias vezes, quando ela ia trazer notícia, eu ficava assim, triste e falava, Senhor, mas tu é o médico dos médicos, eu sou teu servo, eu te sirvo, eu preciso dessa bênção. Então, até que quando foi um dia, e a barriga dela cresceu muito assim, até que foi um dia, era o dia de mandar fazer no Hospital São Paulo, fazer uma como é que fala? Ultrassom. E eu fiquei até contente, eu pensei com meus botões, quem sabe não é um casalzinho? Você toma, aí a gente já fecha, ainda pensei comigo, ainda fecha até a fábrica, que se via um casal, né, mamãe, da menina. Que o meu sonho era que ela tivesse uma menina, e a gente só tinha homens. Então, e ela, quando foi, eu fui junto, né, e ela falou, olha, disse que tem que ser cesárea. Eu voltei, eu fiquei triste. Eu tinha que pregar numa igreja e eu ajoelhei na beira da cama assim, falei, mas Senhor, o Senhor tem que fazer uma obra, afinal de contas eu não tenho dinheiro, e tu é médico dos médicos. Mas a voz falou bem claro assim, no alto, tem que ser cesárea mesmo. Quer dizer, falei, mas Senhor, eu te sirvo, olha, eu vou pregar. Era uma igreja de avivamento bíblico, tinha me chamado para pregar. Poxa, eu te sirvo, vou para lá, vou para cá, e agora eu preciso, olha só, eu preciso... Você questionando o Senhor já tinha falado, mas você ainda estava questionando. Então, não falou nada. Só que eu fui, preguei, voltei, quando eu voltei, ela estava assim, adormecida. E eu pensei, vou deitar bem devagarinho, porque minha esposa sempre sofreu bastante na gravidez, né? A gestação, assim, ela sempre sofreu. Falei, vou deitar quietinho para ela não me ver. Não percebi. Aí eu deitei devagarinho, acho que levou assim 1 hora mais ou menos. De repente ela me acorda, Antônio, vamos depressa, a criança vai nascer. Nossa, aquilo... Interessante é que eu tinha carro, eu tinha uma picape e tinha um carro. E o vizinho veio oferecer o carro dele. Mas se o senhor quiser, pega o meu carro aqui e faz pressa. Aí peguei ela, pus no carro, peguei os meninos, pus no carro, levei no hospital, no Capão Redondo, era o Hospital Piratininga naquele tempo. Eles mandaram eu voltar de manhã. E quando eu voltei, os meninos, eu pus eles na caminha deles e fui para o quarto. Falei, vou lutar com Deus. Lembrei do Jacó, falei, vou lutar com Deus. Aí tinha a cama nossa, eu peguei um cobertor que assim, depois cobri.
Falei, vou lutar com Deus. E comecei. Eu cantava um corinho, falava para o senhor, o senhor precisa fazer a obra, afinal de contas, né? Moral da história. Depois de umas 2 horas, mais ou menos, aquela luta, de repente, assim, sumiu o teto. O quarto era de assim, laje. Então, porta fechada era impossível acontecer. E aconteceu uma coisa assombrosa, assim, para mim foi maravilhoso. Sumiu tudo, eu vi o céu cheio de estrelas e tal. E 2 mãos de homem, assim, mão de homem maior que de mulher, né? Segurando um anel, mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro e mais ou menos desse tamanho. Eu acredito até que era o anel de Deus, porque se eles têm 15, 20 metros de altura, então... O dedo proporcional a esse tamanho. O dedo tem que ser proporcional ao tamanho. Isso. E desceu então, aquelas 2 mãos segurando aquele anel. E impressionante. Quando estava assim uns 10 metros de altura, tirou algo de dentro do anel, deixou assim no ar, mas eu não vi o que era. E desceu com aquele anel. Conforme eu estava sentado assim, aquilo chegou e me vestiu. Assim, passou por mim como se fosse nada. E fazia um barulho de ar, igual um torneiro de ar comprimido, assim. Aquelas línguas de fogo flutuavam assim e passavam na minha pele, no meu corpo, como se eu fosse nada. Passava de um lado para outro, assim. Ardia assim, um pouquinho, assim, igual quando você põe a mão numa coisa quente. E também o som, eu já falei do ar, ardia e também, assim, era como eletricidade. Quando a gente põe a mão numa corrente fraquinha, Sim, que dá aquele formigamento e tal. Então, aquilo me deu uma energia tão grande que eu comecei a louvar, eu bendizia. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o santo nome. Eu estou muito feliz. E sabe, a gente naquele fervor louvando, aí foi lá adiante, voltou outra vez. Aí subiu o anel, a mão segurando o anel, chegou lá em cima, pegou algo, pôs dentro e trouxe. Do meu lado, pôs assim, e pegou e fechou a mão assim, e enfiou, assim, tirou o meu coração. Imagina, eu mesmo vendo o meu coração fora de mim. sendo arrancado. Ainda saiu batendo danadinho. Assim, tirou, pôs lá, era um coração que trouxe. Pegou aquele coração e pôs dentro de mim e fechou assim. Dava para sentir assim. Como se estivesse costurando. De verdade, assim, fechando aquilo. E pegou o anel e tornou a passar em mim. As mesmas sensações e tal. Só que em vez de eu estar glorificando a Deus, apareceu um batente de porta, um portal. E eu vi a minha esposa, a costureira, ela tinha feito bem largo, você fala, né? Sim. Para aquele momento. Então, ela apareceu como se fosse assim, no batente da porta. Da cintura para baixo era sangue puro, no chão, sangue. E ela dizia assim, a mesma coisa que eu dizia, bendito seja o Senhor, glorificado seja o santo nome. A criança nasceu normal, parto normal. Aquilo sumiu. De manhã, aí eu marquei o tempo. Quando foi de manhã que eu liguei para lá, tinha nascido a criança. Só que eu fiquei assim, sabe quando você fica num estado de gratidão? Alguém te faz uma coisa, você quer fazer alguma coisa para mostrar que você... Então eu dizia assim, Senhor, que obra o Senhor tem para pôr na minha mão? Me mostra, que eu quero te servir com fidelidade. Eu queria agradar a Deus, como se eu estivesse assim, querendo pagar algo para Ele. Sim, pela bênção que você recebeu. Porque mas dentro de mim é interessante, a gente pensa que engana Deus. Mas dentro de mim eu pensava, tomara que Ele me mande fundar uma igreja. Eu não acredito. Porque a gente via tanto falar, né? As pessoas falar que fulano tem isso por causa do meu ainda fala meus dízimos. Meus dízimos, o dízimo é nosso Senhor. Então,
Eu queria agradar a Deus. E a perseverança. Tem gente que ora uma vez, 2 vezes, não viu nada, já desiste. Mas olha, levou uns 6 meses. Todo dia de madrugada eu acordava e eu apresentava tal, e eu lembrava disso aí. Senhor, que horas o Senhor tem que pôr na minha mão, me mostra, quer servir e tal. Mas dentro de mim eu pensava, aqui em mim. Então, depois de uns 6 meses mais ou menos, e isso não me impedia de fazer obra, fazer visita e tal, não me impedia. E mais, Deus me revestiu assim com um poder que até pessoas assim, estado de coma, já desenganado dos médicos, me chamavam para ir, eu ia. Então, aquilo eu achava que era tão maravilhoso. Puxa, como é bom servir a Deus e tal. Mas eu queria mais. Queria saber mais. Queria. E depois então de 6 meses mais ou menos nessa batalha, um dia eu estava orando, estava uma madrugada muito fria, eu subi no sofá, ajoelhei, fiz uma tenda. Eu tinha um cobertorzinho, como tem até hoje, um cobertor que é próprio para... E quando está frio, não é. Então, naquilo que eu estava, apresentei primeiro a igreja, a família e tal, aí eu lembrei novamente, falei, Senhor, que obra é que o Senhor tem para pôr na minha mão? Me mostra, porque eu quero te servir com fidelidade. De repente sumiu assim a parede da minha casa, e tem um córrego e tem rua dos 2 lados, então é uma avenida. E tem casa. Sumiu tudo do outro lado, as casas sumiram, e mais ou menos vamos dizer assim, numa distância assim, de uns 100 metros, talvez até mais. Não deu para me medir, nem realmente eu não tive curiosidade de medir. Sim, mas era longe. Então apareceu os morros do tamanho de um cômodo, assim, mais ou menos 3 metros de diâmetro, aqueles morros. Na frente do morro, abreviados os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só que o sábado era diferente, ele era 3 vezes maior assim, maior, e escrito assim, sábado. Repara que os dias da semana estavam abreviados. Domingo, DNO, tal e tal. Mas o sábado estava escrito em letras grandes, mais ou menos assim, 1 metro. Letras brancas assim, grandes, sábado. E em cima o arco do concerto. Eu fiquei tão maravilhado que de manhã assim, eu gosto de testemunhar, que Deus me mostra, eu passo para frente, eu não fico guardando. Aí quando minha esposa acordou, eu falei, Maria, olha, Deus mostrou que o sábado é um dia diferente. Eu, a partir de hoje, não trabalho mais no sábado. Aí ela, com uma boa pernambucana, falou, se ele mostrar para mim, eu também guardo, senão eu vou continuar guardando no domingo. Aí eu pensei, pronto, agora eu arrumei para a cabeça. Jogo desigual. Tem coisa pior do que 2 pessoas morando junto com pensamentos diferentes. Quando ela falou assim, eu falei, mas Deus vai mostrar para você agora. Aí cheguei na frente dela assim com a Bíblia fechada e pus aqui atrás, ela mesma. Falei, Senhor, essa é a visão que me foi dada essa noite. Vem do Senhor, mostra para a tua serva que é o Senhor que está falando. Aí abri aqui, apontei com o dedo e vim. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que eu vim abolir a lei sem cumpri-la. E até que passe o céu e a terra. Não vai ser modificado. As pessoas se enganam nisso aí. A lei de Deus é eterna, como Ele é eterno. Enquanto Deus existir, a palavra dele para sempre. Está lá no Salmo 119, né? Para sempre, Senhor, a tua palavra permanece para sempre. Mesmo Cristo disse, é mais fácil passar o céu e a terra do que a minha palavra não vai passar. Então, aí ela estremeceu. Falei, pois ele vai provar mais uma vez. Provar mais uma vez. Se a pessoa se desse no outro lugar, aí trouxe de novo e falei, Senhor, mostra para o teu servo mais uma vez, que é o Senhor que está falando. Abri e apontei. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te de sábado santificar, tal, todo mundo conhece.
Aí ela... Os que não conhecerem, está lá em Êxodo 20, verso 4. Verso 8. Verso 8. Verso 8. Aí, moral da história. Aí ela, lógico, ó, concordou. Agora eu acredito. Tomézinha. Mas Deus é tão misericordioso que 3 dias depois, acho que ela tinha até esquecido, ela sonhou que a gente estava indo para uma igreja, mas não era nossa. E estava escrito assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nós não conhecíamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não conhecia nenhum irmão. Até ali não tinha aparecido um crente dizendo que era adventista. Você nem sabia o que era adventista? Eu não sabia o que era adventista. Hoje eu sei que adventista, na verdade, não é só adventista do sétimo dia. Sim. São todos que esperam o volta do Senhor. É o advento de Cristo, a vinda do Senhor. E nós sabemos que isso não é um privilégio só do adventista. A gente está vendo as coisas acontecer, a gente está sabendo que é a última semana de Daniel, né? E que nós temos pouco tempo para levar essa mensagem. É verdade. Terminamos o vídeo por aqui e pedimos que vocês curtam o vídeo, que vocês ativem o sininho, que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, deixem seus comentários aqui, pedidos de oração. Temos também um grupo que a gente, todos os sábados, das 15 às 18, a gente fala melhor, né? Aprofunda mais os assuntos. Então, se vocês têm interesse, nos procure, que teremos muito prazer em ter vocês junto conosco. Porque, na verdade, aqui nós falamos pouco, quase não dá. Mas, nesse programa, a gente tem mais ou menos 3 horas, dá para aprofundar bem na palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida, procure a gente, ou olhe mesmo na Bíblia, porque o assim diz o Senhor está na Bíblia. Não é assim diz eu. Veja que eu mesmo queria escapar de todo jeito, mas Deus me pegou assim pelo pé. O meu apelo para você creia em Cristo. Creia que nós temos menos de 40 segundos proféticos para levar a última mensagem ao mundo. Na realidade, nós fomos comissionados para levar essa mensagem e você pode nos ajudar. Sim, claro. Dando o seu apoio, se inscrevendo, como a irmã disse, e é o meu desejo que você realmente esteja entre os salvos naquele dia. Por Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.